Bom, hora do Espaço Pet, a gente conversa sobre a anestesia. Você vai saber quais os riscos, as aplicações e principais cuidados na hora do procedimento. A médica veterinária Viviane Pinto, do Hospital Veterinário da Ubra, está conosco. Boa noite, doutora. Seja bem-vinda. Boa noite, obrigada. Olha, eu já passei, por exemplo, pela geral. Né? A primeira, né, foi... Eu tive, né, como é que a gente pode dizer? Mal-estar. Um mal-estar. Né? É um efeito colateral, Tá. ali, dá para dizer. Na segunda foi muito tranquilo. Daí, quando eu vi a pauta, eu fiquei, mas pobrezinho do bichinho. Mas é necessário, não é? Muito. Hoje, a gente já evoluiu bastante na área para poder dizer que a anestesia é segura e ela, além de ser necessária, vai trazer o benefício que é evitar a dor, enfim. Sim, exatamente. Na verdade, a anestesia nos últimos 15 anos teve um avanço imenso, né? Trazendo melhor bem-estar para esses animais, trazendo analgesia, trazendo um controle do plano anestésico, né? O que fica importante, assim? Na verdade, a anestesia nos últimos 15 anos, ela acabou se especializando, né? Sim. Assim como na medicina, nós temos na medicina veterinária especializações. Então, a anestesiologia é uma especialização que eu estudo muito para fazer exatamente isso, anestesiar os pacientes. Então, não tem dúvida que quando eu faço uma anestesia com um profissional anestesista, ela é muito mais segura. Não tem como eu te dizer assim, ó, toda anestesia é segura e não tem riscos. Não existe risco total, 100% de não ter risco. Por quê? Porque envolve inconsciência, envolve alterações no metabolismo. Então, a gente precisa fazer da melhor maneira com profissionais capacitados. Então, existe o especialista, como tem na medicina, né, para humanos, o anestesista em procedimentos? Sim. Importante. Porque ele é super valorizado, inclusive ele é pago, às vezes, fora do procedimento. Isso, né? é. Tão valorizado que é tão importante. Porque se eu pensar, o pet, o nosso cão, o nosso gato, ele é parte da família. É verdade. Então, se eu pensar assim, bom, eu quero que quem anestesie o meu cão é aquele veterinário que faz de tudo, ou eu quero que quem anestesia o meu cão é aquele profissional que só faz isso. Sim. Que tem experiência, que conhece várias técnicas anestésicas Sim. e que vai fazer o melhor. Então, na verdade, eu tenho que pensar em segurança nesse momento. Porque eu estou lidando com a vida. Claro. Né? Um erro pode ser fatal para esse paciente. A gente tem, no caso dos humanos, eu me lembro, por exemplo, do cantor aquele do LS Jack, eu não me lembro o nome do cantor, que teve problemas, né, sequelas após um procedimento. O próprio Michael Jackson. O próprio Michael morreu Jackson, com anestésico geral. Pois é, então é um assunto muito sério. Agora, bom, enfim, vamos fazer o seguinte, ó. Você tem alguma dúvida a respeito dos procedimentos, agora a doutora vai explicar alguns deles, em que a anestesia é utilizada nos pets, nos bichinhos? Então você pode mandar sua pergunta para o 9588-2374, esse é o nosso WhatsApp, 9588-2374, e também pode mandar as fotos, né, do seu pet. Se ele está assistindo o programa, já olha, pega o celular, olha para ele e tira uma foto para provar que ele está assistindo Conexão RS. Né? Aqui a gente já vai medindo a audiência, né? Mas também você pode ter uma foto guardada, manda e mostra. Até conta a história, se ele já passou por algum procedimento, né, alguma cirurgia e que foi necessária a anestesia. Aí eu estou pensando assim, os seres humanos geralmente passam por um processo de anestesia, no caso geral, numa cirurgia bastante invasiva, né? Algo que vai realmente necessitar que a pessoa fique inconsciente, ou até mesmo uma anestesia local para um procedimento mais simples. Agora, por exemplo, no caso do bichinho, que é diferente, né? Por exemplo, limpeza nos dentes ou algum trabalho na região da boca. Claro, uma castração, cirurgias ortopédicas. O número aumenta a utilidade, a funcionalidade da anestesia. A gente tem em outros casos, porque como o bichinho às vezes não para quieto, coisas do tipo... assim, a anestesia mesmo em pequenos animais, a maioria dela exige que ela seja anestesia geral. Tá. Por quê? Porque eu posso fazer uma epidural, uma anestesia que a gente faz a nível, igual em humanos, né, na medula espinhal ali, paralisando só as partes do membro pélvico, por exemplo, né, das pernas. Acontece que o animal não fica quieto. Então, você não vai conseguir fazer o procedimento. Então, mesmo que eu use técnicas complementares, né, uma anestesia local, mas eu preciso sempre de uma anestesia geral junto. Salvo exceções, eu vou ter que fazer um raio-x. Então, eu posso fazer uma sedação,
né, tranquilizar esse animal, e aí eu posso fazer um raio-x. Mas a maioria dos procedimentos odontológicos, o animal não fica com a boquinha aberta dizendo, pode limpar, doutor, né? Então, na verdade, eu preciso que ele fique inconsciente e que não se mova. Tá? Então, precisa anestesia geral. Sim. Não é só um bichinho, viu? A minha dentista sabe. Eu também tenho dificuldade de ficar com a boca aberta há muito tempo. Daqui a pouco eu mordo ela. Mas que tipos de anestesia a gente tem? É igual aos humanos? Geral, local? Como é que a gente... Tem sedação? Tem. Que é um outro tipo? Na verdade, ela é muito semelhante ao que a gente faz, ao que é feito em humanos, Sim. né? Então, normalmente se faz um tranquilizante antes de anestesiar geral e depois se usa fármacos semelhantes aos humanos. Sim. Se usa... Na anestesia, por exemplo, de pequenos animais, o que se usa em humanos, que é a infusão contínua de um anestésico por via venosa, se usa em pequenos animais. A anestesia inalatória se usa em animais. Sim. Então, é a mesma coisa. E dependendo do caso, a gente opta por usar uma técnica, duas técnicas ou técnicas combinadas, como uma anestesia geral mais um bloqueio local, por exemplo. Agora vamos para a importância do anestesista, não só durante o procedimento, mas no pós, como eu disse no meu caso, né? Por exemplo, animais podem ter alergia, como a um anestésico, por exemplo? É preciso fazer um teste antes para saber? Na verdade, isso é bem raro que aconteça, né? As alergias a medicamentos, elas podem acontecer, por exemplo, com um antibiótico que a gente usa antes da cirurgia, né? Com anestésicos em geral, não é muito comum o anestésico, mas a gente pode ter algumas alterações, sim. Pode ter enjoo, né? Náuseas. Mas aí como é que faz? Porque no meu caso, eu olhei para a enfermeira e disse, olha, estou muito enjoada. Ela disse, isso é normal, é da anestesia, e me deu um remédio. Mas e o bichinho? Como é que ele vai fazer? O bichinho, às vezes, ele começa a salivar. Ah, né? sim. Então, ele te olha com uma cara de enjoo, tá? O animal também faz cara de enjoo. E ele começa a salivar. E a gente, opa, tá enjoado, né? Tá enjoado. Daí vamos fazer um remedinho para que diminua esse enjoo. E tem essa possibilidade hoje. hoje. Essa possibilidade. E muito importante na anestesia é o controle da dor. Sim. A dor, ela é incapacitante. A dor, ela gera diversos problemas de recuperação. Então, é muito importante a dor que seja controlada durante o procedimento cirúrgico e no pós-operatório também. Chegou o primeiro bichinho, e se você estava esperando tradicionalmente um cachorro, um gato, que é o que mais aparece aqui no nosso espaço pet, é um cardial. Um cardial. Tu não sabe? Ô, Guilherme, ô, Pipoca, o Pipoca é o nosso cinegrafista. O Guilherme não sabe nada de passarinho. Ele me disse aqui no ponto, eu estou esperando para ver se é um periquito ou um sabiá. Daqui parece um cardial. Um canário, diz ele, jogando um canário. Tá bom, isso aqui é um cardial. Parece um cardial. Parece um cardial, né? Tá aí, ó. Manda o nome quem mandou aí do bichinho, né? Quem é este maravilhoso cardial. Animais pequeno, grande porte, né? Hoje em dia a gente tem desde o mini pig, né? Um porquinho, tem o gatinho, tem o cachorrinho ou até mesmo um passarinho que machuca a asa. Todos podem ser anestesiados. Todos? Eu já anestesiei serpentes, Não já anestesiei brinca. javali. Como é que fica a serpente? Porquinho da Índia. Ela fica enrolada dormindo ou ela... Sim, a gente coloca dentro de uma caixa, coloca gás anestésico. Sim. E aí ela dorme. Depois a gente entuba exatamente da mesma maneira como é feito com o ser humano. Que loucura! Vamos ver mais um aqui que eu fico pensando que as pessoas têm em casa. Hamster, por exemplo. Sim, hamster, vários. Chinchilas. Assim. Chinchila ainda não anestesiei, mas podem ser anestesiados. Sim. É só porque não chega, né? Agora vamos para os bem grandes. Bem grandes. Para os da fazenda, para quem está nos vendo no campo aí. Cavalo, Perfeito. boi. Temos uma rotina grande de anestesia. Mas é grande, como é que vai deitar aquele bicho? Ah, mas para isso servem os fármacos, né? Sim. Tem anestésicos bem potentes. Mas vocês, por exemplo, nesse caso, além da anestesia, tem que preparar uma estrutura para isso? Para grandes animais, sim. Principalmente para equinos, precisa ter uma região que seja acolchoada, né? Porque na hora que ele cai, para que não tenha nenhum trauma. E a recuperação? Quanto tempo a anestesia depende? E aí eu fico pensando em calcular, porque o ser humano, o anestesista vai calcular o peso, tamanho, acho que tudo isso influencia, né? Tudo isso influencia. Pois é, mas aí geralmente não vai mudar muito, né? A não ser que seja uma cirurgia, por exemplo, de redução do estômago, que a pessoa realmente tem um peso grande. Mas e para bichinho? Vai ter que calcular de um hamster a um boi. Exatamente. Existem as não doses. Pode errar a dose. Não, não pode. Daí dá problema. Se tu calcular uma dose para um bovino, para um hamster, acabou o hamster. Né? Assim, mas existem os cálculos que a gente faz específico para o tamanho
e para a espécie. Então, tem fármacos que eu vou usar em algumas espécies e que eu vou evitar usar em outras espécies. Existe outra possibilidade de anestesiar. A gente teve há pouco tempo a Expo Inter, né, aqui, que traz bichos de diferentes regiões do estado, até mesmo do país. Né? Sem ser um processo cirúrgico, é recomendado, às vezes, em transporte, algum tipo de animal? A sedação ou para transporte de cachorro e gato. Só que eu fico muito medo das pessoas tentarem fazer isso sem ter conhecimento e acabar sedando o bicho, por exemplo, no aeroporto, para transportar em avião. Isso é um pouco perigoso, porque a pressão atmosférica acaba fazendo, às vezes, uma vasodilatação e potencializa os sedativos. Você pode matar o seu cachorrinho, então... E pode causar alguns transtornos importantes, né? Então, o importante é sempre ter uma orientação do veterinário, se eu vou viajar, para saber exatamente o que pode ser usado, assim como viagens de automóveis, né? Alguns tranquilizantes são vasodilatadores também. Então, eu posso ter um animal que baixa a pressão e que, se ele já tem um problema cardíaco, pode nos dar mais problemas. Aí é o Yuri, o cardeal. O Yuri lá de Eldorado do Sul. Um beijão para Eldorado do Sul, que está nos assistindo. Se precisar, podemos anestesiar. Também pode. Para o Yuri não sair voando. Não sair voando. Ah, muito bem. Não, só se ele tiver que fazer algum procedimento cirúrgico. Procedimento cirúrgico, né? Agora, por exemplo, no caso, então, de viagens, né? Carro, avião... Dá para... O certo, então, é procurar o veterinário e aí ele vai passar uma receita. Porque o que acontece? Se o animal é saudável, às vezes eu posso usar várias coisas. Mas se daqui a pouco eu não me dei conta, ele é mais velhinho, ou ele já tem algum problema renal ou problema cardíaco, a gente tem que ter cuidado com algumas medicações. E essas medicações, atenção você de casa, preste atenção, porque daqui a pouco tá dando remédio. Eu tomo para ficar mais calma, vou dar pra Luluzinha e pro Totozinho. Não, eu te dou um exemplo bem simples disso. Existe um medicamento que se chama diazepam, que é um tranquilizante que o humano toma e fica sedado e dorme. O cachorro muitas vezes excita. Então, às vezes você vai dizer ao contrário. Então, às vezes eu digo assim, vou dar um diazepam para o meu cachorro. Na verdade, o animal começa a ficar mais agitado porque ele dá uma alucinada e aí eu tenho um animal mais agitado do que ele estava antes. Então, a gente tem... É diferente a metabolização e a ação de alguns fármacos em humanos e em animais. Tá vendo por que você não pode sedar? Uma outra coisa que eu preciso falar. Às vezes as pessoas gostam de dar para o seu cachorro, porque sabe, diclofenaco, né? Bom para analgesia. Diclofenaco mata um animal, um cachorro, em 3 dias, pela potência de fazer uma úlcera no estômago. A professora, ou doutora, a senhora falou o é um analgésico, né? Um anti-inflamatório, Vamos para traduzir. Eu sei que eu não estou ganhando nada de nenhuma no laboratório, né? Mas às vezes as pessoas não sabem o componente, né? O composto químico, mas sabem o nome do remédio. Tem algum comum, assim, que as pessoas... O diclofenaco eles compram como diclofenaco mesmo, né? Assim, não tá com nome de outra coisa. Não vou alertar as concorrências. Porque daqui a pouco a pessoa, eu tomo esse remédio e não sabe que que tem esse componente. Mas tem que ter cuidado, tá? É o nome do princípio ativo mesmo. O diclofenaco de sódio, pode matar. Não pode dar para pequenos animais. Não pode. Não. Olha, pelo amor de Deus. Gente, olha quem é esse... que quem é o nome desse aí? Tá dormindo, Essa hora? Tá bom. 7h07. Tá dormindo. Vamos acordar. Manda o nome aí desse gato maravilhoso. Tá aqui, ó. É a Havana, a Daraciana. Tá bom. A Havana acorda para assistir o programa. Tá bom? Bom, professora, eu acho que a gente chegou a um ponto, porque muitas pessoas imaginavam que a gente fosse falar só sobre o procedimento cirúrgico. E agora a gente entende que a anestesia, né, ela vai desde a anestesia geral até a sedação, e ela pode estar no nosso armário, na nossa gaveta, e a gente, não sabendo utilizar, corre um sério risco. Corre mesmo, tá? Tem que ter bastante cuidado. Com os nossos bichinhos, obviamente. Ninguém quer, é da família, ninguém quer matar o bichinho, né? Mais uma, doutora, é a rúbia de Alvorada. Será que aquela rúbia está sedada? Eu não sei, né? Acho que ela está dormindo no sol. Está dormindo, né? Em homenagem ao Rúbio, o cão portenho que foi morar na Alemanha. É a rúbia, mas é em homenagem ao Rúbio, tá? O diretor não te mete aqui no meu ponto. No fim de semana, na praia, toda limpinha, no sítio, se joga nos banhados e fica assim, ó. Uma porquinha. Não, mas tem que estar limpinha, né? Tem remédio. Agora que eu vi o resultado da rúbia. Remédio é um bom banho, né? Um bom banho na rúbia, né? Tá aí, ó, a rúbia no sítio e a rúbia, né, na casa lá do tio. Tá bom. Me surgiu uma outra questão. O diretor mandou agora paracetamol. Dor de cabeça, analgésico, enfim. Perigoso? Tem que ser com bastante cuidado. Gatos não pode,
Tá? Gatos têm dificuldade em metabolizar o paracetamol e cães, quando for utilizar, tem que ser com muito cuidado. Não é o que a gente usa de referência. A doutora Viviane é uma querida, né? Resumindo o que ela disse, permita-me, doutora, não dê remédio para o seu bichinho sem consultar um veterinário. O risco é muito grande, né? E na hora de marcar uma cirurgia, procura ver se tem um anestesista que vai ser responsável pela anestesia. Sim. Isso é importante, porque às vezes a gente tem preços diferenciados e tu diz, então eu vou fazendo mais barato. E na verdade é aquele profissional que faz a cirurgia, que faz a anestesia e aí não é tão seguro. Muito obrigado pelo alerta, pelas informações. Doutora, seja sempre bem-vinda. Muito obrigada.